Fala pessoal, sou Canarinho na área. Hoje voltamos aqui para a nossa tão esperada e tão aguardada parte 3 de qual a essência do futebol brasileiro. A gente está feliz demais de falar com todos vocês, de trazer aqui nosso comentário do que é a essência do futebol, de torcedor para torcedor, igual a gente sempre fala com vocês. JP Viel, estamos aqui para gravar a parte 3, animados? Fala, JP. Fala pessoal, sempre animado, né? Acho que para a gente fechar essa trilogia aqui falando um pouquinho da história de como a seleção brasileira construiu a sua imagem aí, a forma de jogar. Então assim, é animado, vamos pra cima, vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos pra cima, falar de 3 seleções aí boas, rapidinho, né, Biel? Animado? Fala, Biel. Animado. Por mais que a gente vai falar, né, de 3 seleções que a gente nunca viu, nenhum dos 3, eu muito menos, né? Cheguei nem perto. Mas assim, são 3 seleções espetaculares. E a gente estava discutindo até aqui antes, eu falei pro JP, se colocasse esse time, se botasse o time de 58, não precisa nem colocar o de 70, se pegasse o time de 58 e botasse no futebol hoje em dia, não tinha pra ninguém, acabou a competitividade, não tinha jogo. E é isso que a gente vai falar, já um spoiler geral, falar um pouco das 3 seleções, 58, 62 e 70, o que elas representam? Será que elas representam a essência do futebol brasileiro? É disso que a gente vai falar, não esquece. Segue a gente nas redes sociais, compartilha e comenta. A gente precisa sempre debater com vocês. Roda a vinheta. Estamos de volta e aqui com esse tema que é muito prazeroso para a gente falar, a essência do futebol. E hoje a gente vai falar de 3 seleções que são, na prática, seleções muito vencedoras, 58, 62 e 70. E falar de seleção que ganha é sempre mais prazeroso ainda. Falar de seleção brasileira já é uma paixão, já é uma coisa que todo mundo aqui já sabe que a gente ama falar. E falar de título mundial, né, Biel? Qual que é a emoção que te dá aí de falar de times que foram campeões aí, né? Que trouxeram alegrias para casa. Falar de times que trouxeram mesmo o título pro Brasil já dá uma emoção diferente, né, cara? Você fica mais animado porque, você fala principalmente da Copa de 98. Depois que perdeu, parecia clima de velório, pelo que vocês dizem, Nossa, né? Nossa, porque todo mundo falando, não, vai ser campeão, não sei o que, todo mundo tinha esperança. E daí perdeu na final pra França, todo mundo ficou tipo... É uma decepção, né, cara? Exato. A emoção de ser campeão não tem igual, né, JP? Não tem. E, cara, mais interessante, como a gente voltou muito no tempo agora, né? A gente tá falando de acontecimentos de 66 anos atrás, na primeira conquista. Cara, naquela época os caras não tinham televisão, os caras não tinham internet, obviamente. Então era tudo na base do rádio. Imagina a emoção que era o cara imaginar o que estava acontecendo, aquela narração de rádio que ela é mais ainda forte do que uma narração de TV. Porque na TV, como dizia o grande Silvio Luiz aí, falecido aí nos últimos dias, né? Que semaninha pesada essa, hein? Nossa! Ele não gritava gol porque o sujeito que tá vendo, ele tá vendo que foi gol. Então ele gritava e falava as coisas no trocadilho que ele aplicava ali. Então o cara do rádio levava aquela emoção pro povo. Então eles, deve ter sido... E assim, um cara que eu admiro muito da rádio é o Luiz Penido. Que eu ouço umas narrações dele antiga, né? Sim. Que a bola aí, ele falava, bateu, aí vem a torcida... Gol! Aí ele via depois, era muito... dá uma emoção só de ouvir. Vocês sabem que eu sou muito fã do Galvão Bueno, né? Mas tem a narração do Silvio Luiz para um gol do Brasil, assim, mais um gol brasileiro, meu povo, enche o peito e solta o grito da garganta e foi dele. É uma das coisas assim, eu nem sei se o bordão foi dele, mas assim, ele quando puxava isso de uma forma... só de lembrar já dá uma nostalgia, né? Era muito autêntico e assim, ele é sensacional. Nessa semana aí a gente perdeu 3 grandes nomes aí, né, do rádio, da TV, que é o Silvio Luiz, o Antero Greco, que quantas vezes, né, JP, a gente chegando em casa, voltando da faculdade, voltando de sei lá, até de balada, o que quer que seja, no barzinho, você parava pra assistir o Sport Center, pra ouvir ali as risadas e o My Friend ali do amigão e do Antero Greco, vai deixar muita saudade.
E o Washington Rodrigues, que também, além de ter sido técnico aí do Flamengo, foi um ótimo cara aí dentro do rádio, inventou bastante coisa, trouxe bastante dinâmica. Então, assim, nossos sentimentos aí pra família e fica aí a saudade. Infelizmente é isso, a vida é isso e ela passa rápido, a gente tem que aproveitar cada vez mais os nossos momentos, mas valeu, Silvio, valeu demais aí por tudo isso aí, a Antero, Silvio e o Washington Rodrigues. E é legal, João, até falar pro amigo aí que a gente tem alguns gols do Silvio na narração dele lá no nosso TikTok, né, que a gente recuperou aí, então tem pelo menos uns 3, 4 gols aí da seleção com a narração original pela Band do Silvio Luiz. Foi uma forma da gente homenagear ele aí nesses últimos dias, de colocar pra galera. Inclusive um pouquinho antes a gente já tinha colocado um, aí ele ficou doente, enfim, mas a gente conseguiu outros gols também. Bem lembrado, JP. E se você não segue a gente ainda no TikTok, aproveita pra lá, vai ver essa narração aí do Silvião e aproveita pra seguir a gente ali nas redes sociais. É isso, assim, eu acho que agora a gente vai começar a falar um pouco desses anseios e dessa expectativa. Eu acho que falar de grandes vitórias, o Biel até lembrou, né? Se falar de grandes vitórias é sempre bom. E aí, assim, cara, isso dá uma emoção totalmente diferente. Então vamos lá, vamos embora pro que interessa. DJ, bota na tela aí pra gente a seleção de 58, por favor. Bom, pessoal, essa aí é a seleção de 58 que trouxe o primeiro título ao Brasil. Foi uma seleção aí histórica, porque além de uma curiosidade, a gente estava lendo aqui curiosidades dessa seleção, o Pelé foi o jogador mais novo a fazer gol em final e ser campeão mundial, ele ainda continua com isso. E a outra curiosidade é que a final desse ano, né, JP Biel, foi a final com mais gols. E aí, relembrando, só pegando um ponto aqui, vou fazer um parênteses, que você falou do rádio, e eu assisti um filme esse fim de semana que chama Remando pro Ouro, inclusive... assim, sugiro que todo mundo que puder assista, porque fala da seleção dos Estados Unidos de remo, como é que eles fizeram em 1936 para ir para a Copa da Rússia, para ir para as Olimpíadas da Rússia. E lá tem um momento exatamente da narração por rádio, cara. E assim, JP, é muito emocionante, cara. E aí você foi falando, eu fiquei lembrando disso, as pessoas do outro lado, escutando e vendo o narrador tentando passar, né, o radialista passando a emoção e todo mundo escutando, um negócio muito maluco. E aí vai de encontro com essa época aí dourada, né, que a gente teve aí esse título tão expressivo. Então assista esse filme e aí vai de encontro com o que você tá falando, ao encontro do que você tá falando. Boa. Que é de ter essa emoção pelo rádio. O que a gente tem pra falar um pouco dessa seleção, JB? Fala aí pra gente, além de ser essa nostalgia de ver Pelé e Garrincha junto com o Didi, Zagallo. Cara, eu acho que assim, a seleção, quando a gente olha esses jogadores que estão plotados aí e toda a referência que a gente tem lendo, acompanhando coisas, registros históricos, são jogadores fora de série, né? A gente fala muito do Pelé, mas se a gente olha aí tanto o Garrincha, Vavá, Didi, Zagallo, que era a parte ofensiva da seleção, são caras que expoentes, acho que pro futebol de ataque, né? Para esse futebol moderno mais bonito, porque até então a gente vivia ali um período do futebol brasileiro de tristeza por ter perdido a Copa de 50. Sim. E aí a gente começou a mudar um pouco isso na Copa de 54. Que a Copa de 54, tanto é que quando a gente olha o elenco de 58, tem alguns remanescentes. E em 54 o técnico era o Zezé Moreira, que é irmão do Aimoré Moreira, que a gente vai falar daqui a pouco, em 62. E o técnico dessa seleção era o Vicente Feola, que foi um técnico aqui de vários times do Brasil, conquistou títulos estaduais. Então, assim, era um técnico de respeito e que conseguiu implantar um futebol diferente para a época, acionando um modelo de jogo que até então era muito comum no mundo inteiro, que era o 4-2-4, que você sempre jogava ali no mesmo formato, era um espelho do outro, e ele começou a inverter, ele tirou um cara do ataque, jogou para o meio e começou a mudar para o 4-3-3. Verdade. E aí isso aí o Brasil começou a jogar diferente, os outros países nem conseguiam acompanhar. Não conseguiam acompanhar, porque era uma inovação tática e técnica ali para o momento, e daí a gente conseguiu ter o diferencial. Então aqui vai muito também pela característica individual de cada jogador, né? Você pega o Newton Santos, fantástico, Djalma Santos, então assim, eles eram os caras modernos
Pra aquela época. Né? Não, era sensacional. E falando de cara, né, Biel? A gente tava falando aqui do Vavá, por exemplo, né? Fez gol pra caramba aí também na Copa, falou. E assim, nem é tão falado por conta de tantos nomes incríveis aí que a gente tinha. Olhando assim, Biel, o que você traz aqui pra gente da seleção de 58? O que te dá aí a impressão? O que você comenta? Cara, essa seleção, ela... Só de você olhar os nomes e de lembrar dos lances, alguns, sim, poucos que eu já vi, ela foi feita pra jogar bonito. Foi, isso é verdade mesmo. Porque colocar o Didi ali no meio campo, que foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Verdade, bem lembrado, Biel. O Garrincha, que é o Garrincha. Não precisa nem de mais nada. Só fala isso. Não tem nem sobrenome, não tem nada, né? O Vavá, que não parava de meter gol. E o Pelé, que eu não vou nem falar mais nada também. Zagallo. E ainda o Zagallo, que tá mais como um meio campo ali, mas eu tô falando do Didi pra frente. Uhum. Cara, essa seleção era muito... Sei que era impossível, não tinha nem como. Porque se colocasse uma seleção à altura, eu acho que não tinha nem como ganhar. E o que você tá falando é muito legal, né, JP? Porque, assim, a gente, pra fazer isso aqui, pessoal, pra vocês e falar um pouco da essência, a gente foi pesquisando um pouco das seleções e vendo isso. E ver os gols dessa seleção, ver aquele gol contra a Suécia do Pelé, Nossa. que é um golaço, que ele dá um chapéu lá dentro da pequena Deu área. dois, né? deu um, Assim, deu outro. Dá pra dizer, a gente já falou aqui que o gol mais bonito da história das Copas, coletivamente, é o gol da final da Copa de 70. O quarto gol do capitão. Agora, o gol individual, eu acho que esse é o gol mais bonito da história das Copas. Ainda foi numa final, né? Ainda foi na final, e dentro da área. Isso. Na final e dentro da área. Então, assim, E só tinha 17 anos. só tinha 17 anos. Então, assim, você pega aquele gol e olha, e você vê aquela coisa toda acontecendo, assim, essa dinâmica no futebol. É isso que o Biel tá falando, cara. É um prazeroso, assim, de assistir. Então foi muito bom buscar a essência do futebol brasileiro vendo as seleções jogando. Sim, e assim, o pessoal fica falando, pô, o Endrick remete muito ao Pelé. Eu não quero ser chato. Coloca o Endrick pra fazer isso numa final de Copa. Se o Endrick caísse a bola no Endrick, na área, o que ele faria? Ele chutaria pro gol. Todo mundo. Mas qualquer um. Ele chutaria pro gol. 99,9999 a não ser o Pelé. Não adianta, ele chutaria pro gol. O Messi daria uma cavadinha. O Pelé, ele é diferente. A bola cai nele, dá um chapéu em um, dá um chapéu no goleiro e bate o gol. Não, é bizarro. É muito diferente. O Pelé era um animal, né? A gente é muito apaixonado por Pelé. Se você gosta mais ou menos do Pelé, você não vai entender o amor aqui que existe disso. É Pelé, Garrincha. Garrincha também aqui, a gente não tem discussão. Garrincha, meu pai mesmo, ele era apaixonado. Eu tô esperando colocar a minha paixão no Garrincha no vídeo pra próxima seleção. Boa. Porque, por enquanto, eu tô botando foco nos... Vamos botar foco no todo aqui, né? Mas eu só queria destacar, então, a gente Claro. falou de grandes craques aqui, e é isso. Mas eu queria destacar aqui o Zagallo, porque ele tinha um papel muito diferente nessa seleção, na qual, pelo vigor físico dele, ele era um cara que corria o jogo inteiro. Pelo que eu li de informações, ele corria de ponta a ponta, assim, de uma forma absurda. A quantidade de vezes que ele subia e descia no jogo. Ninguém fazia isso naquela época. O lateral, de ofício, ele era o quarto zagueiro. Os dois, por isso que fala quarto zagueiro, porque jogava os dois laterais atrás. E o Zagallo, ele se aproximou da lateral esquerda com o Nilton Santos e fazia com ele. Então, quando o Brasil estava atacando, ele estava incisivo aqui na frente. Quando o Brasil se defendia, ele estava lá atrás atrapalhando os caras. Então, assim, então, que essa setinha aqui é a única que tem aqui da frente. Olha que louco. Então, quando você olha o modelo 4-2-4, que era antigamente, ele mudou para o 4-3-3, porque o Zagallo, ele tá mais aqui nessa região do meio ofensivo, e os três caras que de fato jogavam posicionados para frente. Quase defensivamente é um 4-3-3 e ofensivamente é um 4-2-4. E o Didi chegava aqui para distribuir a bola pro Pelé, pro Vavá e pro Garrincha. Então, ele vinha até aqui na frente. Vinha até na frente. Né? Tem um lance, inclusive, que a gente viu, acho que foi na final ou na semifinal, que ele vem carregando a bola e ele dá um passe pro Garrincha e o Garrincha vai pro fundo, volta pra ele volta no Pelé, o Pelé dá no Vavá, o Vavá faz o gol. Contra a França. Contra a França, exatamente. Jogadaça, assim, o Didi lá na ponta fazendo. E assim, é um craque. Não, e a gente olha pras laterais. A gente tá aqui falando da escassez de lateral, né, gente? Então, cara, aí você olha pras duas laterais desse time e você fala, Senhor Jesus. Pensa. Nossa.
Cara, é tão triste pensar que, pô, Newton Santos, Roberto Carlos, teve o Marcelo depois. E agora a gente tem o quê? Wendel. Wendel. Você não gosta do Wendel, hein, cara? O Wendel, mas é... Não, o que eu tô falando, o Wendel jogou bem. Mas pra torcida do time dele cornetar ele, pra torcida do time cornetar ele, e ele ser tipo, quase reserva no time dele, ir pra seleção. É que ele deu um exemplo, a gente tá brincando aqui, mas aí você olha, Alex Telles, que foi na última Copa, é um monte de nome, né, cara? É um monte de nomes que você fala assim. Não, e assim, você pulou direto pro Roberto Carlos, mas ali teve. A gente ainda teve Júnior no meio. Sim. Teve o Leandro, que pode se dizer o Branco, cara, que eram bons laterais. Então, assim, a gente veio numa leva até o Roberto Carlos, de lateral esquerdo, que você fala assim, cara. Era fenômeno. Mas isso é uma escassez mundial. Mundial. Lembra aquele gol contra a Argentina? O Renan Lodge tomando a bola nas costas, assim, ó. Tum, a bola indo nas costas do Renan Lodge certinho. De melhor você pegou e deu por cima do goleiro. Foi mesmo. Foi a final da Copa América. Foi a final da Copa América, exatamente. Assim, Dessa Copa bora, galera. Bora laterais aí. Bora gente que é da base, da idade do Biel, que tá aí jogando, que tá na lateral. Vamos virar lateral esquerda. Dedica na lateral direita e na esquerda, pessoal. A esquerda é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. O cara é canhoto. Além disso, né? Porque tem o canhoto ainda, né? Então, assim, são posições laterais e meia. Cara, nós temos que explorar. Nós vamos fazer um episódio sobre base ainda, vamos conversar sobre isso. Mas essa seleção não dá nada pra dizer que é uma seleção que dá muito prazer de ver, assim, de ver jogar e de ver os gols. Então, fala pra gente, o que você achou da seleção de 58? Quais são as suas impressões? Tem algum comentário aqui que a gente não fez que valeria a pena? Traz pra gente e fala, porque agora nós vamos falar de 62. 62 que tem aqui a formação, a gente também estava aqui pesquisando e eu vou deixar essa bola com vocês falando. Pelé não tá aqui Não tá aqui porque, JP, ele não tá aqui. O Pelé, na verdade, ele esteve na Copa até o segundo jogo, quando ele sofre uma lesão contra a Tchecoslováquia, que depois veio fazer a final com o Brasil também, e ele acaba sendo, não cortado da Copa, mas ele acaba sendo afastado, né, por conta da lesão, e aí entra o Amarildo no lugar dele, né? E assim, mas a gente até tava vendo aqui que mesmo jogando um jogo só e metade do outro, ele fez um gol. Então o Pelé tem gol em todas as Copas que ele participou, inclusive em 66, né? Que ele também se confundiu no primeiro jogo ou no segundo? Não sei, acho que foi no segundo. No segundo acho também. Que foi no segundo também. Aí nessa aqui ele fez, no único jogo que ele participou, ele fez gol. É isso aqui que a gente tava vendo, né, Biel, JP? 66. Que o Pelé, ele é tão monstro que ele fez gol em todas as Copas que ele jogou, né, cara? Sim. E... até me perdi. Voltando na outra, rapidinho. Na seleção de 58. 58? Só um último ponto. 2 últimos pontos. A camisa 10, ela virou símbolo de craque por causa do Pelé. Essa seleção e o Pelé jogando nesse nível com 17 anos, com a camisa 10, fez ele ser o camisa 10. Mas por que a 10? Aleatório. Como o Brasil não tinha um número oficial para cada jogador, a FIFA acabou distribuindo. Vai ser tal jogador, 1, 2, 3, 4. E o Pelé acabou caindo com a 10. Por ironia do destino. E daí deu nisso. O goleiro pegou a 3. O goleiro pegou a 3. E aí a 10 virou o que virou, né? Ele virou a referência. Ótima lembrança. Sim. E a camisa 10 que a gente conhece hoje nasceu. E o último ponto também. A tradição de levantar uma taça pra mostrar campeão, não sei o quê, veio dessa Copa também. Com o Bellini, porque tinha tanto fotógrafo nessa Copa que veio em cima do Bellini que não conseguiam ver a taça com o Bellini só com a taça na mão, que daí eternizou aquela imagem com o Bellini com a taça assim pra cima. Aí daí veio a tradição de levantar a taça, depois que veio pra beijo todo mundo ver. O Casalberto, né, que ele faz, aí o beijo começa com o Casalberto Torres, acho que se eu não me engano, né, que ele beija a taça. Bem lembrado, Biel. Ótimos pontos aí, tá vendo? Essa seleção de 58 ela é marcante por N motivos. Além de jogar bonito, tem a parte do camisa 10 se tornar referência e tem essa parte da levantar a taça que faz todo sentido. Muito boas lembranças, Biel. E é isso, assim, pra 62 a gente teve a perda, como o JP falou. Pelé, no segundo jogo em diante, ele não faz parte mais não joga mais, né? Mas ele continua, né, com o grupo, por isso que ele é eleito, ele ainda é campeão mundial aí nesse ano, bicampeão. E aí tem essa formação. E a gente estava olhando aqui, né, JP, que são três coisas só diferentes nessa seleção para de 58, né? Basicamente, a mudança ela foi na zaga, né? Os dois zagueiros
da Copa de 58, eles não jogaram a Copa de 62, que era o Bellini e o Orlando, né? E aí veio o Zósimo e o Mauro Santos, né? Exatamente. Mauro Ramos, perdão. Isso. E aí, lá na frente, o Amarildo entrou no lugar do Pelé no segundo jogo, né? Então, lesionado. E a gente teve uma mudança também entre os treinadores, né? Que até então era o Feola adoeceu, e aí veio o irmão daquele que eu citei, do Zezé Moreira, que é o Aimoré Moreira, que foi o campeão de 62 pela seleção brasileira. É até difícil de falar, Aimoré Moreira. É um nome diferente, né? Moré Moreira. É um trava-língua. Tipo, Moré Moreira. Tenta falar rápido. Aimoré Moreira. Ah, Deus, tá bem. Será que é parente do Moraes Moreira? Pô, pode ser, né? Pode ser. E nessa seleção a gente ainda mantém as laterais, que são fantásticas, né? O Didi no meio ali com o Zito. E aí, Zagallo, Amarildo, Vavá e Garrincha. E aí, comentários agora sobre essa Mas seleção. aí você percebe que tem uma diferença do Zagallo, né? Já tá numa posição diferente. E ele já tem um papel de chegar mais pro frente, ataque. por conta do Pelé ali, né? Pra ajudar ali o Amarildo de alguma forma. E essa seleção... Sim, tipo, E essa seleção, assim, ó, dá pra ver o Garrincha e o Amarildo, que meio que jogavam mais pro lado, tem uma seta literalmente pro meio, assim, ó, tum, pra direção do gol. Então, o Garrincha, ele pegava a bola ali, nessa seleção ele carregou. Fala um pouquinho do Garrincha aí pra gente. Então, fala aí, Biel, isso é bom. Fala aí. Qual que era o apelido do Garrincha? O anjo das pernas tortas. Ele tinha um problema nas pernas que deixava a perna dele era tão arcada a um ponto de ser torta, assim, parecia um arco. Mas, assim, isso não atrapalhou nada nele no futebol. Eu acho que até ajudou. Porque ele conseguia driblar de uma forma absurda. Ele parecia um maestro em campo. Ele pegava a bola, passava de todo mundo. E nesse momento eu vou colocar um pouco da minha paixão de outros momentos, né? Mas assim, ele, quando jogava contra o Flamengo, no Botafogo, ele destruía no jogo. Quando jogava na seleção, ele destruía no jogo. Nessa seleção, basicamente, ele carregou a seleção nas costas. Então, pensa, botar o Garrincha ali na ponta, do jeito que ele dribla, do jeito que ele joga, botar nessa seleção ainda, ele destruiu. Não tinha nem como. E foi uma coisa assim, isso aí, Biel, essa é a emoção do negócio. O Garrincha, ele representa pra gente muito aqui também, e é bom ver a emoção nisso, assim. Dá pra ver nos seus olhos a emoção sobre isso, que é o que a gente tá aqui buscando. E o Garrincha aqui, pô, vamos falar, né, gente? Pelé, era simplesmente o Pelé ficando fora da Copa. O peso, né? Olha o peso disso. Olha o peso em todos os jogadores. Ele pegou o peso, botou nas costas e foi embora. Deixa aqui, vamos lá. E aí foi. Você vê os peso, colocou nas costas, a perna até entortou, né? E assim, você vê os vídeos dessa Copa também, é muito prazeroso, porque você vê o Garrincha fazendo aquela jogada dele, correr até no fundo e volta, a bola fica parada, o cara lá vai. Isso é muito bom quando ele vai. Aí a bola fica, ele faz de novo. Ele faz de novo, aí ele pega. É muito louco, cara, é muito bom. E assim, são épocas nostálgicas aqui que fazem muito sentido. E tem uma curiosidade do Garrincha nessa Copa, que na semifinal contra o Chile, os donos da casa, ele foi expulso. Então automaticamente ele não jogaria a final. Sim. E os chilenos reclamaram de uma entrada dura, o árbitro não viu, aí pressionaram o Bandeira falou que viu, e aí o juiz foi, expulsou, e aí acabou... Sem cartão. Não, expulsou, né? Meio que sem cartão, porque nessa época não tinha, né? Só tá fora do jogo e tal, aí beleza. Só que aí a FIFA quis entender, né, o que aconteceu. O juiz falou, eu não vi, foi o Bandeira que falou. Quando foram ver, vamos falar com o Bandeira. O Bandeira já tinha ido embora do Chile, estava no Uruguai, sei lá, no Bolívia, estava em algum outro país aqui da América do Sul. Aí falou, como não tem evidência, não tem prova, a gente vai liberar o Garrincha pra jogar a final. O Bandeira era uruguaio, não sei se ele voltou pro Uruguai. Então ele voltou pro Uruguai. As histórias boas são essas, né? O Pelé já foi expulso uma vez e a torcida mandou ele voltar pro jogo. E aí tem a história do Garrincha agora também, o JP trazendo isso é que faz muito... É muito louco, né, gente? Assim, quem queria querer ver o Garrincha fora de uma Copa, de uma final? De uma final, né, cara? Não tem... É a mesma coisa que você olhar agora... Nessa época não pode. A última final que teve Mbappé França e Argentina. O Mbappé e o Messi fora da final. Quase um cartão. Isso não dá nem pra comentar, né? Fica até triste. Algum comentário a mais aqui? Didi jogando mais uma Copa que... O Didi aqui já era um cara super veterano, né? Super veterano e jogou muita bola também. Foi muito bem. Como o Biel lembrou, o Garrincha nessa Copa que foi eleito o melhor, né, da Copa do Mundo, e de 58
foi o... Quem foi o 58 foi o Didi. Foi o Didi, exatamente. Didi foi o 58 e Garrincha 62. E 70 não precisa nem falar. 70 não tem nem o que dizer. E é isso, 62, 58, duas seleções nostálgicas aqui pra gente também assistir, ver o Garrincha jogando. Putz, mesmo que tenha Didi, Zagallo, Vavá, Nilton Santos, Djalma Santos, mas ver o Garrincha fazendo o que ele fez nessa Copa foi bizarro. Obrigado, Garrincha, que Deus o tenha. E vamos para de 70, mas antes não esquece, deixa pra gente seus comentários aí. O que vocês acharam da seleção de 62? O que a seleção de 62 remete vocês? Muita coisa. E faltou uma pergunta da de 58 e eu já vou fazer junto com a 62. A seleção de 58 e 62 tem a essência do futebol brasileiro, Biel? Tem essência? Sim, as duas. As duas? Porque elas jogam bonito, elas jogam de forma magistral, forma que pega e você chega a sentir emoção, entendeu? Que eu acho que o jogo mais com mais essência, né? Com mais essência do futebol brasileiro é aquele que no rádio o treinador, o narrador não para de falar. E não sei quem, toca a bola, aí toca pro outro, chuta, gol! Sei quem não para. Boa. Então, as duas seleções eu acho que tem 100% da essência do futebol brasileiro. Não podia concordar mais com você, Biel. Eu acho que a 58-62 representa não só pela emoção, mas de jogar pra cima, de fazer o futebol acontecer. Mas uma época diferente. Cara, mas se for assim, daqui a 30 anos alguém vai falar, mas era época diferente. Sei lá, o futebol só tem robô, sei lá, daqui a 30 anos, como é que vai ser? Então, assim, não tem como a gente comparar épocas, mas dá pra falar o seguinte, olhando pra aquele futebol, é um futebol que encanta, é um futebol que traz prazer de assistir, de ouvir, de ver os lances, né, JP? O que você acha? A seleção tem essência ou não? Cara, 58 e 62. Concordo 110% aqui com o que o Biel trouxe, eu concordo, inclusive, quando você fala da emoção dele, que você vê que ele tá, cara, assim... tá inflamado, Ele né? tá inflamado, ele tá muito feliz aqui. E, cara, eu e você, a gente viu muita coisa acontecendo no futebol. Ele tem menos idade, ele viu menos. Então, pra ele falar disso aqui, muito mais difícil do que pra gente. Né? Aí que representa o que a gente, quando a gente tava montando essa história, né, JP? Criando, isso aqui é o que a gente quer fazer. Conectar essas emoções das gerações. Porque, putz, deu o Biel. Quantos caras igual a ele tem? Exatamente, muitos, né? Tem muitos, cara. Que gostam da seleção. E que tentam muitas vezes falar que ninguém tá mais interessado com a seleção brasileira, que ninguém tá mais... Tá todo mundo, assim, chateado. Falando, putz, cara, a gente quer ver o time ser campeão. Olha só, eu vou repetir isso em todos os episódios que forem possível quando esse assunto voltar. É só pegar, depois do amistoso com Inglaterra e Espanha, cara... Seleção foi falado, um dos temas mais ditos aí dentro da internet, foi procurado, foi trend topics. É isso, sim, seleção assim, é isso. Atualmente, pela fase que o Brasil tá, não precisa jogar com essência, não precisa jogar bonito, não precisa jogar... Só ser efetivo. Faz lá 1, 2 gols, beleza, faz 3 no máximo, fecha a casinha... Ganha o jogo, tá bom. Não precisa jogar bonito. Seria bom voltar à essência, hein, cara? Não, seria maravilhoso. Eu não minto. Mas seria maravilhoso. Seria bom, mas, por exemplo, se o Brasil fizesse 2 gols e fechasse a casinha, eu quase que falei, e o Brasil fechasse a casinha, acabou, tá ótimo, ganha um jogo, ganha outro, chega na Copa, faz isso. Se fizesse contra a Croácia, fizesse o gol, fechasse a casinha, fizesse o jogo mais feio da história do Brasil. Fez, né? O problema é que isso, se fizesse o jogo mais feio da história do Brasil, o Brasil chutando a bola pro lado, chutando a bola pro outro. Né? Nossa, só 4 minutos. Mas JP, você tava concluindo. Tem essência? Cara, demais. Eu acho que assim, a partir do momento que você transforma a forma de jogar o jogo, já mostra que o brasileiro, desde então, incomodado com os insucessos, quis mudar o jogo para poder se tornar um time vitorioso. Então, você mudando o esquema tático, tendo qualidade dos jogadores, toque de bola envolvendo adversários, cara, isso aqui é o que o Brasil faz de melhor, né? Então, assim, exatamente. Essa época aqui, quando a gente olha de ouro, né? Dos anos 60 até o começo dos anos 80, eu acho que, é claro que a gente teve insucessos, claro. A gente já falou aqui, mas o Brasil acho que estava no ápice do seu melhor momento de futebol. E foi bom você estar falando sobre insucesso, né? A gente sempre tenta calibrar, obviamente, pelos títulos que a gente conquista.
Mas a gente tá aí num encerramento da geração do Klopp, a gente também tava falando disso. E o cara, ele teve um monte de vice, teve um monte de coisa, e a identificação com a torcida dele foi gigante. Por quê? Porque ele mudou, ele trouxe o Liverpool para um outro patamar de novo. E é isso que a gente tá falando. Eu tô traduzindo nisso, assim, em dimensões diferentes, mas é isso. Tipo assim, cara, o Brasil não ganhou algumas Copas. 82 não ganhou, mas tá marcado na história como, sei lá, como a maior seleção. Muita gente discute ainda entre 82 e 70. Pra mim não tem... Eu sou mais fã da de 70 ainda, mas 82 é sensacional. Ou seja... É uma coisa maluca que nem só de títulos, não é só de título que a gente precisa, né? Título é importante, obviamente. Sim. Título é necessário, obviamente. Mas, cara, ver um time jogando bonito, fazendo aqui, gravando história, cara. Mas, obviamente, que a gente tá falando de seleções que, além de jogar bonito, trouxeram títulos, e é essa aqui que marcou a história do futebol. Né? Essa aqui. Até o foco, né? O foco da imagem muda, porque nós estamos falando aqui agora na tela da seleção de 70. Tida e mencionada como a maior equipe de esporte já existente, comparada com o Dream Team de 92 dos Estados Unidos nas Olimpíadas de 92 e com o All Blacks do rugby. Mas não tem comparação. Assim, essa é a equipe das equipes. Assim, se você não perguntar tem como... o maior técnico atualmente do futebol, Pep Guardiola, ele usa como referência isso. Então, eu acho que é um time que não tem comparação. A Dream Team de 92 foi bacana, o All Blacks também, eu gosto desses esportes também, acompanho, é sensacional, eles foram sensacionais, e tem vários outros grandes times, mas sinceramente, gente, essa seleção aqui, ela dava show, ela era eficiente, ela defendia, ela atacava, ela encantava, ela rodava a bola, ela fazia ser lento, fazia ser rápido, o futebol de 70 era lento, pega o gol lá, o gol mais bonito das Copas. A quantidade que a bola rola rápido. Mas o cara tinha 10 segundos pra pensar, pra tocar a bola. O problema é dele. O problema do cara. Todo mundo tinha esses 10 segundos. Então. Ele podia ficar 10 segundos pensando e fazer uma cagada. Fazer uma cagada, exato. Pô, só tinha gênio nesse time. Mas assim, não tem como a gente falar. E aí, começando por você, Biel, o que você achou dessa seleção? O que você comenta aí dessa seleção? Que a gente já falou um pouco na parte 2. Mas que a gente está trazendo aqui, porque deixar essa aqui final, dá pra fazer. Essa aqui é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo. Sim. Como teve a Copa de 66 no meio, acabou mudando muito o time. Os únicos que... Eu acho que o único que manteve da Copa de 62 foi o Pelé. Sim. Porque de resto todo mundo mudou. Sim. Eu só não sei se o Clodoaldo... aí eu não sei se eles vão fazer parte do grupo. Fazer parte do grupo. Mas eu tô falando que jogou a Copa de 62 foi só o Pelé. Só o Pelé. Como titular, né? Isso. Porque o Pelé nem jogou como titular, jogou só o primeiro jogo, né? Isso. Mas assim, é uma coisa que dá pra perceber que realmente às vezes do futebol brasileiro não tem como mudar. É a ofensividade. Olha a quantidade de setinha preta. Não, essas setas aqui pra mim, inclusive parabéns aí ao site Mortais do Futebol, a gente pegou muito desse site que é sensacional aqui, dá pra ver muita coisa. Cara, olha a bagunça aqui, a bagunça organizada que se parece essa seta. Porque, parece que é uma bagunça, não. Mas não o Rivelino sobe, o Pelé sobe, o Gerson sobe, o Jairzinho vai pra dentro do gol, o Clodoaldo sobe, o Tostão vai pra dentro do gol e o Carlos Alberto Torres, que é um lateral, tá quase na linha de fundo. E assim, não tá direito ainda, porque senão vai virar uma bagunça maior ainda. Porque podia botar uma setinha amarela de todos os jogadores pro meio de campo. Porque todo mundo voltava. A recomposição desse time era absurda. Eu não sei nem como que essa seleção tinha uma recomposição tão rápida. Porque ela conseguia marcar. Então, tem até uns lances da final contra a Itália que gol, né? Todo mundo tá atrás do meio de campo do Brasil e depois tá todo mundo depois do meio de campo no ataque. Então é bizarro esse time. Essa é uma Copa que seria o gol mais bonito de todos os tempos e o gol mais bonito que não aconteceu de todos os tempos, né? Bola perdida, né? Teve dois, né? Eu ia falar, tem o do meio de campo e tem a gaúcha ali que ele dribla sem a bola e a bola passa isso aqui da trave, que ela vai quicando e fala assim, gente, essa bola tinha que ter entrado. Imagina, esses são os 3 gols mais lindos de história de Copa na mesma Copa e com o mesmo time. Gente, isso não é qualquer coisa. E a gente tá falando de basicamente 30 dias, na época 6 jogos, né? Porque você não tinha oitavas.
Então, assim, cara, imagina o privilégio, Nossa, porque foi a primeira Copa transmitida a cores, né? Sim, então, verdade. assim, quem teve a oportunidade de assistir isso ao vivo, cara... Você tá maluco. E assim... assim, é sem comentar. Essa aqui dá pra ficar comentando mais uns 10 episódios se a gente quiser. Essa seleção até fica inquieta. Essa porque seleção dá até um negócio aqui na cadeira aqui que você fica meio dá vontade de se levantar e querer jogar igual. Exatamente. Aí é impossível. Então, é isso que eu tô falando. Mas você fica Pô, tão... eu queria. Você fica com tanta vontade de se levantar e se tentar pegar a bola, mas é impossível. Não tem como. Não, muito bom. O JP, você falou do Guardiola falando dessa seleção. Pra pegar seus comentários, eu vou te dar um gancho aqui pra saber um pouquinho do que você tem pra acrescentar. Mas o Guardiola, ele fala, além de tudo que a gente fala, ele fala muito que essa seleção mostrou como é que deveria ser expandido o futebol para as laterais do campo. Isso. Que ele fala muito disso. Ele fala assim, ó, essa seleção, ela mostra como é que você joga pro lado. Aberto. Você não joga só no meio, assim, ou todo mundo no meio da bola, a bola tá aqui, vai compacto. Ela joga aberto, compacto. O que você acha disso e o que você tem de comentário aqui dessa seleção? Quando você olha a forma como essa seleção jogava, eles buscavam muito o apoio dos laterais, né? Justamente para a gente poder destravar o meio, na qual já é um pouco manjado, tumultuado. Então você abre o campo e você dá oportunidade para laterais de qualidade, velocidade, improvisarem jogadas que vai pegar o adversário desavisado. Então, assim, você tinha muita essa flexibilidade de fazer esse tipo de jogada e, ao mesmo tempo, você tinha no meio... outra coisa que a gente já falou também, 4 caras que eram camisas 10. Então, exatamente. assim, caras de um nível de futebol nos clubes, o próprio Rivelino, né, que é o ídolo máximo de futebol do Maradona. Quando perguntam pro Maradona qual o seu maior ídolo no futebol, ele falava Rivelino. Cara, como um argentino achava o Rivelino, né? E o Maradona, porque ela, né? E falar Clodoaldo, Rivelino, Pelé, Gerson, Jairzinho no mesmo... Jairzinho, Tostão no mesmo time, se falasse, coloca aí pra jogar. Sem essa seleção ter existido. Coloca pra jogar. Impossível. O pessoal fala, não dá pra colocar. Vai tomar muita goleada, não sei o quê. E aí, só pra finalizar aí, você já entra. Aí quando você olha toda essa movimentação, você vê que você não tem atacantes de ofício. Aquele centroavante. Mas você tem o Jairzinho, que fez gols em todos os jogos da Copa. Todos. Sim. É o único até hoje. É o único até hoje. Cara, você quer ver o que... Tá aí a curiosidade da Copa de 70. Furacão de 70. Não tem como isso aqui não dá certo, cara. O Rivaldo quase foi, né, na Copa de 2002. Mas ele não fez gol na final. E nem na semi, né? Sim. Na semi foi 1x0 gol do Ronaldo. Não, exatamente. Nem na semi nem na final. Só nos dois que ele não fez. Isso. E daí, essa seleção... Como ela joga com o lateral muito aberto, tipo, os laterais ficavam quase na linha lateral. Eles ficavam assim, beirando, que daí abria o meio de campo de uma forma que parecia um quadrado. Porque ficava o Tostão e o Jairzinho mais na frente, os laterais aqui, apoiando, e ficava um buraco no meio. Não. Que daí era aberto pra movimentação. Era basicamente o Zagallo fala. Basicamente ele falou, os laterais abrem, sobem, ficam os dois lá na frente e o meio de campo sufoca. Ele sufocava. Isso, sufoca e o meio de campo fica pra vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Esse é o ponto. E aí, de novo, tô trazendo a analogia do que você tá falando e do que o JP tá comentando, do que eu também tô falando, porque nós três estamos comentando aqui pro Guardiola nesse momento aqui, pro Manchester City. Teve uma entrevista essa semana do Andrés Pereira, que ele fica falando eles ficam comparando ele jogando contra o time. Aí fala, e como é que é jogar contra o City? Aí ele fala assim, cara, parece que é tipo dente de leite contra profissional. É assim que eu me sinto. Você sai com a perna doendo de jogar bola contra eles. Porque na hora que você pega na bola, que você levanta a cabeça, tem 2 caras em cima de você, você não consegue fazer nada. E se você pega os vídeos da seleção de 70, é exatamente isso. Os caras, a bola pegava, o cara não tinha espaço pra ele pensar. É diferente do movimento de hoje, porque hoje o cara tá lá em cima dele, assim. Naquele momento o cara tava tapando. Exatamente. Aqui ele tapava. Esse só fechava a linha de passe. Aí o cara falava assim, cara, o que eu faço com a bola? Aí voltava. Você pode ver os jogos dessa Copa contra o Brasil, tem muita bola que o time tá lá jogando aqui, ele volta a bola pra trás. Porque ele não tem o que fazer com a bola, porque ele tá totalmente sufocado ali. E o Zagallo fala muito disso. Ele falou assim, cara, o meu papel é exatamente o que você tá falando, dos laterais e do sufoco.
Então você pensa, Aperta que ele peida. um brasileiro, exatamente, um brasileiro, Andréas Pereira, jogador de seleção, independente, teve falha, não sei o quê, mas é um jogador de seleção brasileira, de time profissional, alto, não sei o quê. Ele fala que sai igual dente de leite. A gente não tá falando do jogador amador, Exato. né? Da várzea. Exato, não tô falando do jogador. O cara fala isso, ele fala isso no Premier vídeo. League. Ele fala O cara joga na Premier Ele fala League. assim, ó, parece que é dente de leite contra profissional. Ele fala assim, cara. Aí você tem que valorizar ainda mais, porque o Guardiola, como o JP lembrou, fala exatamente que a base do futebol dele é a seleção de 70. Sim. E aí, JP? Aí eu só tô te dando esse gancho pra falar assim, cara. Não, é ótimo, cara, tá muito legal a gente tá falando. Pô, a gente sabia que quando chegasse nessas seleções antigas a gente ia, de fato, aqui... Nostalgia, né? Tá muito empolgado com tudo isso. Mas sabe o que eu falei da curiosidade do Jairzinho, mas eu acredito que a maior curiosidade dessa Copa não tá nem dentro de campo. Ela é no treinador, que é o Zagallo. Certo. Porque o que acontece? Até então, o treinador dessa seleção era o João Saldanha. E faltando 3 meses para a Copa, teve alguns problemas. Aí teve até uma crítica do Pelé, publicamente. E aí a CBD, na época, tirou o Saldanha. E aí convidaram o Zagallo. E o Zagallo mudou, porque o time com o Saldanha jogava um pouco diferente. Então o Zagallo teve 3 meses para adaptar esse time para jogar desse jeito, cara. E hoje em dia a gente fala, pô, o Dorival só tem 2 anos para a Copa. Pô, 2 anos, cara. Tudo bem. 2 anos pro Zagallo é muita coisa. Exato. Só que assim, né? Tudo bem que nessa época aí os caras ficavam 45 dias pra preparar pra Copa. Agora você vai pegar eliminatórias, 2 dias de treino, um jogo, 2 dias de treino, jogo e acabou a data FIFA. Sim. Então assim, é diferente, né? Mas, cara, talvez até o problema que teve o Diniz pra implantar o tipo de jogo que ele gosta. Mas o Zagallo, ele conseguiu fazer essa seleção jogar em 3 meses, cara. Assim... Não, o gênio. É gênio. Então, o Zagallo é gênio e não tem... A gente teve muito gênio aqui com a gente, graças a Deus, né, Biel? Sim, e falar seleção brasileira... qual é a maior seleção no mundo, não sei o quê, pessoal. Lá fora tem um baita de um debate. Mas pra mim não tem. Não faz sentido. Porque, pô, essa seleção que joga muito. Pegar toda a história da seleção brasileira. Isso daí eu tô voltando em outros episódios que a gente já falou e tudo mais. Pensar que desde 1958, a gente tá em 2024. Em 1958, desde essa época, a gente é a única seleção que participou de todas as Copas. Inclusive... Em 62, né? Gente? Já foi a única que tava em todas as Copas, né? Olha pra você ver, isso que você tá falando, já em 62 já era uma verdade. Isso. E, Biel, assim, eu vou te falar, a gente viaja pra fora e tudo mais... Tá aí uma coisa legal que você tá falando, porque ninguém discute a seleção brasileira sendo como torcedor, o cara falando assim, não, cara, a seleção, sei lá, da Espanha é maior que a seleção da Itália é maior. Cara, isso é seleção brasileira, Pelé, o cara já pensa no Pelé, já pensa... Aí lembra lá Neymar fora também. Tem um debate entre eles. Mas a Alemanha é maior que a Itália? Não é, não sei o quê. Isso, mas quando bota o Brasil... É que você citou Espanha, a Espanha só tem... Se fosse Itália e Alemanha, mas não tem nem como, cara. Fugiu, assim, Itália e Alemanha, mas são os dois que mais se aproximam do Brasil em termos de título, mas em termos de relevância, em termos de futebol encantamento. Bonito, cara, a seleção, é só você pegar a última Copa da Itália, em 2006. Lá. Pega a penúltima também, 82. 82. O 82 ninguém acredita como que os caras ganharam aquela assim, Copa. Não, tem várias pessoas que você vai conversar, 82 foi Itália. Foi Itália? Ganhou? Ninguém sabe, a seleção de 82 Brasil, seleção brasileira. Então, ou seja... A galera acha que o Brasil ganhou a Copa. Exato, todo mundo acha. Então, sim, é muito louco isso. E essa é uma lembrança que, cada vez mais... E a gente tinha o Capita ali também, cara, que... Começou a história. O Biel lembrou do Bellini levantando a taça, ele beijando a taça, ele fazendo isso, fazendo o gol mais bonito de todos os tempos aí na Copa. Já foi eleito, reeleito. O cara era algumas vezes. capita. Exatamente. Olha isso. O cara era o capitão da seleção de 70. Nossa, só isso, né, cara? Então. Só desses monstros. O cara era o líder disso daí. Dá pra dizer que é o maior capitão da história? Boa. Essa eu nunca vi ninguém debater isso. Não sei. Porque assim. É uma boa pergunta. É um baita de um capitão, mas assim, tem que pensar em outros também. Tem o Dunga, né? Tem outros que tem mais espírito de líder.
Ele é um baita no capitão. Jogou muito, essa seleção é muito boa. E pro cara ser capitão dessa seleção é muito bom. Mas, Agora, pô, imagina você domar esses caras aí, cara. Um monte de craque. Imagina você virar pro Pelé no meio do campo. Pelé, marca aqui só um pouquinho. Volta, né? Volta um pouquinho. Ô, Gerson, pelo amor de Deus, eu vou te colocar no avião aí. Se você ficar reclamando demais, eu vou te colocar no avião. Ô, Ivelino, para de rapaz aí, mano. Vou falar com o Zagallo. Ainda era moleque essa época, acho que dava pra comer o toco dele, mas, cara, Pelé, Gerson, Clodoaldo, Tostão, velho. Não, imagina, a brincadeira cara. dos caras devia ser assim, ó, você errou um passe hoje, hein? Um passe, você errou um passe hoje. Deve ser brincadeira, cara. Essa seleção é piada aí. Imagina o cara, o Pelé vai lá, errou aquele gol. Ô, Pelé, por que você não chuta pro gol, cara? Tá dormindo? Acorda, Vamos treinar mais, cara. Assim, gente, 70, a gente ficou aqui falando, e poderia falar mais e mais, eu não acho que a gente vai deixar de falar da seleção de 70, como a gente fala das seleções brasileiras, 70 sempre vai voltar em algum momento, em algum cenário, e pra gente conversar sobre isso. E como eu sempre digo, tudo que é bom dura pouco. A gente tá chegando aqui a mais um final de um episódio, terminando essa tríade aí, né? Essa trilogia que nós criamos de parte 1, parte 2, parte 3 sobre a essência do futebol brasileiro, e eu tenho que terminar antes de finalizar, obviamente. Vamos lá. Seleção de 70. Tem a essência do futebol brasileiro, JP? Cara, sem dúvida. Pra mim, a maior seleção que a gente já teve, Brasil 70, o maior time da história, né? Então, é a essência do futebol brasileiro. Acho que é aquilo que a gente, como torcedor, espera um dia poder ver novamente. Vai ver? Provavelmente não. Mas se tiver algo que se aproxime a isso, a gente vê alguns times jogando futebol bonito, né? Clubes. Mas seleção é mais difícil para você encaixar se o Guardiola, no fim de carreira, decidir treinar a seleção brasileira, acabou. Tomara, sim. Tomara. Mas com certeza, João, é a essência pura. Essa poderíamos dizer. Biel, fala aí, você acha que a seleção de 70 é a essência do futebol brasileiro? Precisa. Por favor. Então, basicamente isso, precisa. Porque depois de tudo que a gente falou, depois de tudo que o JP falou, não precisa nem falar. Vamos mudar a pergunta então. A pergunta é assim: dá pra se dizer que essa seleção é a seleção de 70 do Brasil? Sim. Essa daí é a seleção. Isso aí já resume. Esse daí é o melhor time da história. Do futebol. É o maior time da história de todos os esportes. Ele já é considerado, né? Então ele é o time futuro, perfeito. independente de qual esporte que apareça, não tem. Eu acho que não tem um time que possa superar isso. O que vocês acham? Concordam com a gente? Seleção de 70 é o time que demonstra a essência do futebol brasileiro. A gente fala. Qual é a essência do futebol brasileiro? Não tem uma resposta firme, escrita, mas tem um que se aproxima mais, na nossa opinião, que é esse time da seleção de 70. E a gente vai encerrando aqui hoje de uma forma muito feliz de fazer essa trilogia. JPB, obrigado aí pela oportunidade da gente fazer esses episódios aqui que foram sensacionais. E aí, JP, valeu aí mais uma vez aí por esse encontro aqui. Cara, eu que agradeço, João. Hoje foi um dia especial, acho que pro canal, pra gente poder falar de 3 seleções vitoriosas da nossa história. E eu queria só aproveitar aqui que a gente ficou com 2 pendências no primeiro EP e no segundo, que é Falcão. Ele foi pra Itália em 80, porque a gente colocou em 82, ele já tava na Roma, então ele jogou de 80 a 85 na Roma, então nesse período ele tava jogando lá. E o Renato Pé Murcho, que o Biel também perguntou por que ele tem esse apelido, eu fui procurar e de fato é exatamente pelo que eu te falei, pelo chute fraco dele, o Sócrates, Dr. Sócrates, apelidou ele. Isso. E uma curiosidade que na época da Copa 82 ele jogava no São Paulo. Ele saiu do São Paulo, foi jogar no Botafogo. Ele saiu do Botafogo, foi jogar no Galo, depois foi pra fora do Brasil. Sim, olha só que curiosidade bacana. Valeu, JP, assim, show de bola. E você, Biel? O cara se chamar de pé murcho pelo Sócrates, não tem nem o que falar. Se o Sócrates falasse pra mim, você é um pé murcho, dele, né? Aí eu não ia falar nada. Valeu. O Sócrates me conhece. Isso daí já é um elogio pra mim. O Sócrates me conhece, né? Biel, mais uma vez, obrigado aí. Foi um prazer estar aqui com você também. Não, eu que agradeço. Muito bom falar de seleção brasileira. Eu tenho que falar isso todo episódio. E eu termino esse episódio já tendo a minha definição do que é a essência do futebol brasileiro, que é jogar pra cima de forma que deixa o torcedor feliz
e que no momento que você assiste o jogo de forma divertida e que você assiste o jogo e se você colocar aquela musiquinha de bossa nova, quero mais que nada, combina. Porque, pô, é a música que define o Brasil dessa época. Vai então, encantando, né, Bel? isso, é a seleção que encanta. Então, terminamos essa trilogia com a definição do que é a essência. E não de podia ser brasileiro. diferente, né? Não podia sem ser com a seleção que a gente é mais apaixonado. Pegar só o gancho do Biel aqui, fazer mais um jabá pro nosso canal. Lá no TikTok a gente já colocou gols da seleção com a bossa nova masquinada. Aí, ó. Então Boa. quem quiser vai lá que Não vai esquece, ver galera. isso. Segue a gente, compartilha, ativa o sininho, que a gente tá aqui fazendo isso aqui de coração, de torcedor para torcedor, conectando gerações. O objetivo do canal é esse. A gente tá muito feliz. Obrigado mais uma vez aí pela audiência. Deus abençoe aí a todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Deus, pela oportunidade João, da gente estar junto inclusive, aqui. você pode avisar os nossos amigos que agora, né, a gente tá acabando essa fase de falar um pouco da história antiga do Brasil, né, história mesmo, pra gente poder trazer as informações que tá à beira de Copa América, a minha história, a gente vai voltar trazendo, falando um pouquinho do quem foi convocado. Perfeito. Então, tudo... Aí a gente traz agora as atualizações. Acompanha a gente nas redes sociais, porque lá Brasil a gente tá sede da sempre Copa colocando. Feminina. Brasil sede da Copa Feminina. Tem muita coisa. A gente vai falar um pouco disso nos próximos. Valeu demais. Até a próxima. Vamos juntos.